Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Mais uma semana de aula comigo, professor Tomás. Nessa semana nós vamos falar sobre equilíbrio térmico. Pelo nome já dá para você mais ou menos entender o que é o assunto. Então nós vamos falar de algo que está em equilíbrio, ou seja, algo que está a uma certa constância no intervalo de tempo definido. Então, quando nós estávamos trabalhando lá atrás, quando falávamos sobre temperatura, calor, fizemos as definições, e eu cheguei em calor especificamente e falei, calor é energia térmica em movimento que sempre vai sair do corpo que tem um grau de agitação mais agitado, né, o grau de agitação dessas moléculas mais agitado, para um corpo que tem um grau de agitação de moléculas menos agitado. Ou seja, um corpo que está com a temperatura mais alta, o calor, né, flui sempre para o que está mais baixo. Mas vai chegar num tempo, numa determinada temperatura, vamos dizer assim, um tempo, né, específico, e não vai mais haver essa transferência de calor. Por que não? Porque eles vão atingir o equilíbrio térmico. Então, ou seja, o que eu quero dizer com isso? Que no final desse período, as temperaturas de ambos os corpos vão estar a mesma. Então não vai haver mais essa troca de calor. Eles vão ficar paradinhos ali em equilíbrio térmico. Então, mas onde eu posso ver isso? Caso simples. O café que tu tira da tua cafeteira está quente pra caramba. Se tu deixar do lado de fora, o que vai acontecer? Ele vai perder calor. Para quem? Para o meio. Então, quando ele perde calor para o meio, ele ficou frio. Considerado a temperatura inicial que ele tinha, de certa forma, sim. Só que o meio, vamos supor que o café saiu uma temperatura de 60 graus, o meio, né, está a uma temperatura de 20 graus, aí eles foram trocando calor e tudo mais, e chegou numa temperatura de, sei lá, 25 graus Celsius naquela região. Então, isso aí é a transferência de calor, isso é equilíbrio térmico. Ah, tá, mas então quando chegar no equilíbrio térmico, vai haver ainda transferência de calor? Não, não vai. Não vai haver mais transferência nenhuma, eles vão se manter naquele estado físico com aquelas mesmas condições térmicas, ou seja, com a mesma temperatura. Não vai ter nenhuma diferença, ok? Mas e como é que nós vamos trabalhar isso? Bom, simplesmente nós vamos trabalhar com a equação das transferências de calor, ou a equação da quantidade de calor que foi transferida, ou simplesmente o macete que nós vimos na aula anterior. Claro que nós podemos tratar também em diferentes estados físicos, e aí vai ter mais esse incremento. Mas, basicamente, o que você vai fazer? Vamos pegar um calorímetro. O que é um calorímetro? O calorímetro é como se fosse uma garrafa térmica, né, digamos assim, e colocamos vários elementos lá. Metal, água aquecida, metal quente, cubos de gelo, coloca ali dentro. Vou deixar o sistema ali trabalhar até eles atingirem o equilíbrio térmico. Ah, Tomás, o gelo virou água, a água ficou lá no estado dela normal, então foi fazendo a troca de calor. Então, você vê que tem vários processos, a gente vai fazer análise de cada um deles, somar tudo e no final vai ter que dar zero. Igual você vai ver aí nas referências que eu sempre coloco para você. Então, basicamente é isso. Eu falo equilíbrio térmico do sistema, eu tenho que considerar que todos os corpos do sistema que estão fazendo troca de calor, seja ele com meio, seja ele em um recipiente isolado, qualquer coisa do tipo, eu tenho vários elementos aí fazendo troca de calor entre si. Eu vou fazer calor sensível, calor latente quando necessário. Somar tudo e no final vai ser igual a zero. Beleza? Simples assim. Não vai ter nenhum mistério. E aí, dentro dessas transferências de calor, dessas mudanças de calor, de estado físico, né, do equilíbrio em si, existe uma consideração muito simples que você vai entender fácil. Por exemplo, se eu tenho uma quantidade de calor maior do que zero, ou seja, um valor significativo aí maior do que zero, mais 2 joules, mais 500 calorias, significa que aquele corpo recebeu calor. E se eu tenho uma quantidade de calor que foi negativa, significa que esse corpo cedeu calor. Mas onde eu posso ver isso? Bom, uma quantidade de gelo, tá? Ele estava a uma temperatura, sei lá, a 2 graus Celsius, abaixo de zero. Mandei ele para um lugar que receba sol, por exemplo. O sol está emitindo radiações, ou seja, está emitindo ondas em forma de calor para aquele gelo. Tá? Aquele gelo vai haver troca de calor, sim, vai haver mudança nos estados físicos da matéria, do gelo, da vira líquido e tudo mais. Só que aí o que acontece? Se você for fazer todas as continhas, você vai observar que a variação térmica aumentou
Então vai dar positivo, o ΔT, aquela equação do Q-macete, do Q-macete especificamente, e aí aquele valor é positivo. Então, quando aquele valor for maior que zero, significa que ele está absorvendo calor. Agora, se ele está perdendo calor, então vai dar no final negativo. Sim? Então, por exemplo, a água que estava no estado líquido, ela foi para o freezer. E lá foi diminuindo a sua temperatura até virar sólido, até virar gelo. Então, como funciona de fato a geladeira? Ou o freezer em si, tanto faz. Como é que funciona? A geladeira ou o freezer é uma máquina térmica que retira calor do meio dali dentro. Então, por isso que a geladeira é uma máquina térmica que possui um rendimento que é custoso, né? Que consome bastante energia elétrica. Por quê? Porque ele retira calor. O processo de retirar calor de um corpo é muito mais complicado. Então, você vai retirar calor da carne, da água, e aí até ele virar sólido, uma temperatura mais baixa, até entrar no estado de sólido mesmo, tá? Então é isso aí que funciona algumas máquinas térmicas que vocês verão lá no futuro. A princípio, tu não precisa se preocupar com isso, mas que você entenda que quando eu estou tirando calor de um corpo, ele está cedendo, ele está perdendo, está ficando negativo o valor numérico dele. E se eu estou mandando calor, fornecendo energia para ele, então vai ser uma quantidade de calor positiva, maior do que zero. Então, isso aí fica na sua mente aí, para você nunca mais esquecer. Outra coisa que a gente precisa ficar ciente é o gráfico da mudança de estado físico. O que eu vou apresentar para você é o da água, mas ele vai se comportar para qualquer outra substância. É claro que o ponto de fusão e de ebulição serão diferentes, mas para a água é simples. De menos qualquer coisa até 0 graus Celsius, você está no estado sólido. Naquele platô, naquela linha reta ali, ainda ele está naquela transição de sólido para líquido. Quando você sobe aí do 0 até 100 graus, por exemplo, ele está indo do estado líquido para o estado gasoso. Depois, naquele platô de novo, nesse platôzinho seguindo aí, você tem outra mudança de estado físico, então está acontecendo aquela transição, até virar de fato o vapor. Beleza? Então esses aí são os estados físicos. Mas é preciso entender isso aí? Sim, precisa, porque facilita bastante na hora de você entender se o corpo está cedendo ou fornecendo calor. Se você estiver seguindo de forma positiva, ou seja, se a temperatura aumentar, você está ganhando calor. Beleza? Então, o seu corpo, a quantidade de calor ali fornecida sobre aquele corpo, ele está recebendo calor. Então, guarda essa informação. Se a variação de temperatura for maior do que zero, existe então a possibilidade, na verdade, a grande maioria, essa variação de temperatura significa que aquele corpo está recebendo calor. Agora, se eu estiver indo no sentido contrário, ou seja, se a temperatura for negativa, significa que aquele corpo está cedendo calor para o meio, está perdendo calor. Então é isso aí. E lembra que eu falei para vocês que quantidade de calor estava relacionada à energia térmica em movimento? É exatamente isso que eles vêm falando agora, que aquele calor está saindo da pessoa ou está recebendo na pessoa, chegando na pessoa. Aí você está se perguntando, então para isso que eu utilizo o cobertor ou um casaco em dias de frio, para que o cobertor e o casaco me aqueçam. Na verdade, não. O casaco, o cobertor, não tem propriedade de te aquecer. E eu vou te dar um contra-exemplo simples. Antigamente, né, os iglus, eles eram estruturas com pedras de gelo que as pessoas ficavam ali dentro e ainda ficavam aquecidas. Então eu te pergunto, como é que uma pessoa que está ali dentro de uma casa de gelo fica aquecida? Não é porque ele está recebendo calor daquela condição do casaco ou do cobertor. É porque ela não está perdendo calor para o meio. Então aí fica aquela massa de ar quente ali dentro, que aí em si você não perde esse calor para o meio. Exatamente é isso que funciona o casaco e o cobertor, por exemplo. Eles são chamados de isolantes térmicos. Bons isolantes térmicos, eles evitam a troca de calor para o meio. Maus isolantes fazem o contrário, eles não têm essa capacidade de impedir essa transição. Então, se você for ver em essas garrafas térmicas também, se você for abrir a garrafa térmica, aí você vai ver que tem uma camada de plástico na parte externa, você tem uma camada de vidro na parte interna, e em garrafas térmicas muito bem elaboradas, ainda existem outras camadas entre a garrafa de plástico e o vidro ali para evitar essa troca de calor entre o meio externo e o meio pelo qual esse recipiente está armazenando determinada substância. Beleza, Tomás, então acabou aí, mais ou menos. Agora eu vou te falar um gráfico meio esquisito, meio diferente. Esse gráfico,
ele representa o diagrama de fases. Exclusivamente, nesse caso, vai ser para água, tá? Então vai ser representado para você e você vai ver um diagrama meio esquisito. Então esse diagrama ele representa diversas possibilidades de fases e diferentes temperaturas para diferentes condições atmosféricas. Então, basicamente, eu modificando a temperatura, modificando a pressão do ambiente, eu vou ter condições diferentes daquele material, daquela substância. Então, exemplo aqui muito claro. Se você pegar, por exemplo, tentar aquecer a água aqui no nível do mar, no nível do oceano, você vai ter uma condição. Vai aquecer exatamente a 100 graus Celsius. Agora, se você for para os lugares mais altos, onde a pressão atmosférica é mais baixa, então você vai ter uma outra condição. E aí você não necessariamente vai colocar o estado, você não vai conseguir evaporar a sua água, por exemplo, a 100 graus Celsius. Pode ser menos, pode ser em 80 graus Celsius, 90 graus Celsius, dependendo da altitude e pressão que você está se situando. Então, dependendo da pressão, dependendo da altitude, dependendo das condições que o meio está te mostrando, essas variações vão acontecer. E você só vai respeitar essa estrutura desse gráfico que você está observando aí. Não tem mistério. É só você analisar. Minha temperatura está aqui, eu estou calculando na pressão tal, na pressão de 1 atm, por exemplo. Então você vai ver aonde vai estar aquela fase, aonde vai estar aquele corpinho. Se ele vai estar no estado sólido, se ele vai estar no estado líquido, ou se ele vai estar no estado gasoso, simplesmente. Beleza, gente? Bom, essa foi a aula de hoje sobre equilíbrio térmico. Não existe mistério nessa matéria. Basicamente, você vai utilizar os conceitos que vocês viram na aula anterior sobre calorimetria. Só que agora vai ter uma aplicação a mais sobre aquilo. Até então, a gente só sabia fazer o cálculo dessa quantidade de calor que era transmitido, que você tinha, né? Que o corpo estava sendo considerado. Mas eu não me importava se ele estava recebendo ou se ele estava cedendo esse calor. Agora, nessa questão aqui, a gente está considerando que vai haver mais corpos interagindo. Então, isso é importante nós termos ciência para fazer esse tipo de cálculo. Tá ok? Bom, galera, muito obrigado pela sua atenção e até a próxima. Tchau, tchau.